Lá no ar, mais um Band de Eleições. Eu sou Marcos Lacerda e hoje vamos debater aqui no programa o que cada senador e deputado tem que fazer caso seja eleito, né? E você, eleitor, o que precisa saber na hora de escolher o voto. Por isso, estamos aqui com dois cientistas políticos convidados. Primeiro, falar com o José Niemeyer. Obrigado por ter vindo, Niemeyer. Obrigado pelo convite. Abraço a todos os assinantes da Band. José Niemeyer, que é cientista político do IBMEC RJ. E já quase que tem já a cadeira cativa aqui no Band de Eleições, o Michel Mohalen, que é cientista político de Direito da PUC-Rio. Prazer estar aqui, Lacerda. Obrigado pelo convite. E a gente, claro, vai trazer aqui primeiras diferenças, né? Gostaria de começar debatendo com os senhores em relação à diferença. Essa eleição é um pouco mais complexa até para o eleitor escolher, né? A última, 2 nomes só, vereador e prefeito, e essa tem que escolher presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Vamos ficar nessa linha de deputado federal, estadual e senador. Quais são as diferenças? Né? Por que a gente tem que escolher 3 pessoas nessa eleição? Olha, essa é a questão que você coloca, Lacerda. É uma eleição com muitas escolhas e a disputa para presidente, ela mobiliza a atenção nacional. Então é natural que, num primeiro momento, a atenção do eleitor esteja concentrada nesse debate e esse debate, em alguma medida, condicione todas as outras escolhas. Mas, claro, o Brasil é uma federação, portanto, é dividido em estados, em municípios, tem 2 casas legislativas no plano federal, o Senado e a Câmara, por isso todas essas escolhas. Cada um, e a gente pode falar ao longo dessa conversa, cada um tem a sua função. Todas elas muito importantes, mas, infelizmente, no nosso modelo político e a atenção que as pessoas acabam dando à escolha presidencial faz com que apenas na reta final elas tenham mais tempo e condições de escolher os seus candidatos a, por exemplo, deputado federal, deputado estadual e ao Senado. Lacerda, eu acho importante também, a gente tem falado muito pouco de república no Brasil, a gente fala muito de democracia, mas fala pouco da construção republicana. E a construção republicana, ela pressupõe 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E no legislativo você tem 2 casas, como diz o professor, que é a Câmara e o Senado. Eu acho importante o eleitor compreender o papel desses 2 agentes públicos, do deputado, no caso do deputado federal, porque o deputado estadual atua mais no Estado, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro. Mas é importante o eleitor compreender mais o que faz o deputado federal, no caso representando a sociedade, os eleitores cariocas e fluminenses, e os senadores. Nós vamos ter 3 senadores, mas vai renovar só uma vaga, por isso que agora, porque de 8 a 8 anos, você tem essa mudança de dinâmica. Às vezes abrem 2 vagas, às vezes abre uma vaga. Agora nós vamos ter uma vaga para o Senado sendo aberta. E o que difere o senador para o deputado? Por exemplo, no Estado a gente só tem o deputado estadual. E quando vai para uma esfera nacional, a gente tem 3 poderes ali, né, digamos assim, né, que é o Senado, a Câmara dos Deputados e a Presidência. Que diferença faz na esfera estadual esses deputados trabalhando com o governador e os deputados federais, os senadores com o presidente da República? Olha, eu acho que muita gente até critica a posição do deputado estadual, que ela não seria necessária. Eu já vi vários debates sobre isso, que bastaria o deputado federal, que representaria os interesses da sociedade carioca fluminense no Congresso Nacional. E que o deputado estadual fica como representante também dos cariocas e fluminenses, mas, como você disse, mais de uma assessoria ao governador. Mas há muito questionamento sobre a necessidade do deputado estadual. Agora, o deputado federal é fundamental, até porque é importante que ele fique distante. Em Brasília, é longe dos seus redutos, para ele poder decidir nas comissões, junto com os deputados federais de outros estados, e também que ele converse de maneira próxima, transparente e eficiente com os senadores. Quem vai a Brasília e vai ao Congresso Nacional percebe que há uma distância entre senadores e deputados. Nem todos os deputados federais têm um trânsito muito fácil no Senado Federal e até vice-versa. Tem um certo corporativismo as 2 casas, mas é fundamental que as 2 casas conversem bem, porque alguns projetos criados na Câmara vão ser revisados pelo Senado. Então, essa dinâmica é fundamental. E eu acrescentaria, o colega Neymar estava colocando, quer dizer, em termos de diferenças, também que ambas são casas legislativas. Portanto, para um projeto de lei virar uma lei nova a ser aprovada no país, precisa passar pelas 2 casas, né? Então, esse é um aspecto importante. Agora, o Senado, ele é a casa mais experiente.
geralmente são políticos que já foram governadores ou vão ser no próximo mandato, são políticos com uma carreira mais longa. Então é a casa dos cabelos brancos, da experiência, e tem menos parlamentares. São 513 na Câmara, portanto o voto de um parlamentar para fazer uma maioria é muito mais difícil, muito mais custoso. No Senado, são 81 senadores. Então já é um processo, quer dizer, de formação de maioria relativamente mais simples. E do ponto de vista teórico, embora as duas casas sirvam para fazer leis, para fiscalizar, o Senado ele tem papéis complementares, justamente por esse papel que o Niemeyer colocava. Quer dizer, é a casa que, por exemplo, delibera sobre a aprovação de nomes de embaixadores brasileiros, de algumas agências, nomes para os tribunais superiores, então para o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, quer dizer, é a casa que faz a sabatina. Além disso, em tese, eu digo em tese porque no papel é um representante do Estado. Então, esse é um outro aspecto importante. Cada um dos 26 estados e do Distrito Federal tem o mesmo número de representantes. Então, se o Acre, que tem uma população pequena, e Rio de Janeiro, São Paulo, populações muito maiores, tem o mesmo número de representantes, porque não é uma representação da população. Isso é na Câmara, que é a representação proporcional. No Senado, cada estado tem os mesmos 3 representantes, então é um cenário de igualdade pelo desenho da federação. E tem a questão dos 8 anos também, né? Se são os mais experientes, ótimo ponto. Uma responsabilidade, eles ficam mais tempo também. São 8 anos de mandato em relação aos 4 anos de mandato de um deputado federal. E aí você consegue equilibrar mais esses poderes, né? E a diferença na escolha também é importante deixar claro para o assinante da Band, né? Como você escolhe o deputado federal, um voto proporcional ou estadual. Exato. Como você escolhe um senador, é o voto majoritário, né? Eu acho que fica mais fácil para o eleitor compreender como se escolhe um senador. Tiver um voto a mais, está eleito, né? Dos que estão disputando agora. Já o deputado federal e o estadual é mais complicado, né, Exato. Professor? Porque tem a questão do peso do partido, qual o peso que o partido já tem na Câmara Federal, quantos deputados ele já... Quer dizer, tem toda uma história partidária, não só do político, do candidato, mas do partido também, que acaba influenciando na determinação de quantos votos aquele candidato a deputado federal ou estadual vai precisar para se eleger. Um ótimo ponto, né? O Senado, cada partido lança um candidato e às vezes até restrito, né? A coligação lança um em nome de vários partidos. Enquanto para deputado, como o colega dizia, cada partido lança um número grande de candidatos, né, a deputado federal. E até nas pesquisas a gente consegue já apontar um pouco o rumo do que pode ser a eleição, né? Para deputado federal e deputado estadual acaba sendo um pouco mais complexo a gente entender como um bom será termômetro, é verdade. A formação, né? A eleição para o Senado acaba sendo um bom termômetro nesse caso. Nesse ano a gente tem alguns nomes conhecidos, né? O senador Romário tentando a reeleição pelo PL, o Cabo Daciolo do PDT, que na última eleição veio como candidato à presidência da República, Daniel Silveira, deputado federal, tem Clarissa Garotinho, que também é um nome bem conhecido no aspecto político, por conta da família, deputada também. André Ciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa, né, vai acabar o mandato agora, ainda é o presidente, mas vai acabar o mandato sendo candidato a Senado, não consegue reeleição. Marcelo Itagiba também, que é uma outra figura conhecida da segurança pública do Rio de Janeiro. E o Molon também, que eu pulei aqui, perdão, faltou o Molon. E a gente tem o Alessandro Molon do PSB. Então a gente tem essa formação, a gente tem o Romário um pouco mais à frente, mas é uma disputa que mostra que alguns nomes podem mexer um pouco aí, né, nessas articulações políticas. A gente pode tentar projetar alguma coisa se alguém se alia a um determinado partido e tira votos do Romário, que está disparado. A gente até poderia dizer, Lacerda, que não existe uma terceira via na disputa ao Senado, né? Não vai ter terceira via. Ou o candidato vai estar ligado ao presidente Bolsonaro ou vai estar ligado ao ex-presidente Lula. E eu diria que, complementar, quer dizer, essa é uma eleição para o Senado, justamente nessa, a cada 4 anos tem essa alternância de renovação de 2 terços ou 1 terço. Como é uma vaga só, 1 terço apenas do Senado vai ser renovado, a gente tem esse desafio adicional, quer dizer, uma cadeira e uma disputa ampla de vários candidatos. A disputa provavelmente ficará orbitando entre o campo bolsonarista, que hoje é ocupado não só pelo Romário, mas principalmente por ele, e, digamos, o campo lulista, né, os partidos mais centro à esquerda, que aí sim a divisão ali, embora haja
um número grande de candidatos nesse campo, a gente tem dois nomes, o Molon mais à frente, mas a gente tem André Siciliano com o apadrinhamento do Lula na televisão, nos programas, o que deve fazer com que ele suba bastante. Então, essa divisão do voto desse campo mais à esquerda, mais progressista, tende a dificultar esse nome em relação ao Romário, que já tem um recall grande da sua pessoa como jogador de futebol, e é um político, já é senador. Então, quer dizer, não vai ser uma disputa fácil, digamos, no campo lulista aqui no Rio de Janeiro. E é bom que se diga também, diferentemente do Brasil, em que as pesquisas para presidente indicam Lula um pouco à frente do Bolsonaro, ou bastante à frente, no Rio de Janeiro essa diferença ela é menor. Quer dizer, então o Bolsonaro é um candidato a presidente forte no Rio de Janeiro, que deve se refletir também na disputa ao Senado. Você acredita que essa eleição possa ser uma eleição de recall? A gente teve no Rio de Janeiro o Witzel, que vem como candidato, foi empichado, a gente tem o Bolsonaro disputando a eleição, o Romário tentando a reeleição, em diversos aspectos assim. Você acha que pode ter esse recall do eleitor? Eu acho que é uma eleição que todos os candidatos não procuraram se distanciar dos candidatos a presidente. Quer dizer, tanto na disputa ao governo, a gente vê Freixo, Cláudio Castro se ligando, se aproximando da disputa presidencial, quanto no caso do Senado, há uma disputa, uma tentativa muito grande de se aproximar dos nomes da disputa presidencial. Marcelo, até pode ser uma eleição de recall, mas eu acho que o que marca muito o eleitorado no Rio de Janeiro é ficar muito clara a dicotomia entre uma visão mais progressista de mundo e uma visão mais conservadora. Tem um eleitorado muito conservador no Rio de Janeiro, muito conservador. Isso fica muito claro nas eleições. Então, acho que essas duas candidaturas, ou esse grupo mais de centro-esquerda e a candidatura Romário, deixa bem claro isso, né? Você tem você não tem o eleitor no Rio de Janeiro, sempre foi a capital da República, quer dizer, a cultura política do Rio de Janeiro é muito forte, né? E discutida em todos os lugares, por todas as camadas. Se fala muito de política no Rio de Janeiro, mas também é um lugar onde fica muito evidente o conservadorismo, mesmo até um conservadorismo até com caráter assim inclusivo, tal, e um lado mais progressista da política, né? Isso é muito claro. Tivemos na última eleição a onda bolsonarista, né? Quem estava atrelado ao presidente Jair Bolsonaro conseguiu votos e muitas pessoas até desconhecidas no cenário político. Nesse ano a gente está com um movimento de eleitores um pouco mais contrários aos movimentos que aconteceram nesses últimos 4 anos, não só aqui no Estado, mas no Brasil, e uma eleição muito mais polarizada com a presença do ex-presidente Lula na presidência da República, né? E o Jair Bolsonaro conseguiu, com a última eleição, colocar os deputados da sua bancada lá e ter uma articulação melhor na Câmara Federal e em alguns estados também, que no Rio de Janeiro não foi diferente, com o Wilson Witzel e continuidade do Cláudio Castro. Como é que podemos ficar com essa articulação do eleitor votar em um deputado diferente de um presidente e chegar o presidente entrar com uma Câmara totalmente contrária a ele, né? Como é que é a dificuldade para se governar? Eu não tenho bola de cristal, mas eu imagino que vai ser um pouco diferente. Bolsonaro elegeu uma bancada muito poderosa com o PSL na última eleição. Eu não acredito que o PL tenha o mesmo sucesso nas urnas. Ele vai eleger uma bancada próxima a ele, que também vai mudar muito, porque hoje, muito próximo ao Centrão, os deputados que representam o Centrão têm uma visão muito realista do poder e da política, né? Eles mudam também com muita facilidade. Me parece que os deputados eleitos na última eleição ligados a Bolsonaro eram mais, como se fala por aí, Bolsonaro de raiz. Eu acho que agora os deputados eleitos ligados a Bolsonaro, eles vão conversar mais com outras tendências políticas. E tem um fenômeno interessante de se dizer, a gente está falando do Senado, em geral a disputa para o Senado, como falávamos, são os políticos mais experientes, de nome, ou um deputado que já trilhou um longo caminho, ou um ex-governador. Mas nessa eleição em particular, por conta da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, muitos partidos estão lançando candidaturas fortíssimas para deputado federal. Nomes que possivelmente seriam candidatos ao Senado. Isso é muito evidente no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro também a gente tem algumas candidaturas muito fortes para deputado. Justamente porque isso garante, quer dizer, o percentual mínimo para o partido continuar a ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral. E, é claro, tempo de televisão. Então, esse é um elemento estratégico nessa eleição em particular.
Isso deve também ressignificar aí a votação para deputados federais. Muito importante isso colocado pelo professor, porque isso não se verifica, essa lógica, na questão do Senado, né? Exato. É a questão da sobrevivência do partido, não vai passar tanto pela questão... É claro que é importante o partido ter senadores, é evidente, até para poder governar junto ao presidente eleito, ajudar na governabilidade ou não. Mas com relação aos deputados federais, aí tem uma questão de sobrevivência do partido. Exato. A partir da cláusula de barreira, da quantidade de deputados que serão eleitos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Senado, de Câmara dos Deputados. Aqui no Band Eleições, o intervalo é rápido, voltamos já já. Band Eleições de volta aqui na tela da Band, hoje debatendo um pouco do Senado e também dos cargos de deputado estadual e federal. Os convidados, cientista político do Instituto de Direito da PUC-Rio, Michel Morrali, e também cientista político do IBMEC-RJ, o José Niemeyer. Já debatemos um pouco o que cada cargo precisa na atual conjuntura política, né, o que o eleitor tem que fazer na hora de votar, escolher, e vamos debater um pouco mais agora do futuro. Já fizemos uma projeção no último bloco em relação à pesquisa eleitoral para o Senado. O senador Romário seria reeleito e, nesse momento, a gente teria uma bancada, digamos assim, mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que vocês analisariam esse cenário? Acho que são cenários interessantes da gente observar, porque, claro, como a gente falava antes, o estado do Rio de Janeiro é mais um dentre os 26 estados e Distrito Federal no Senado. Mas o que a gente está percebendo é que hoje, com a reeleição de Romário, a gente ficaria, pelo menos num primeiro momento, com 3 senadores do Rio de Janeiro de um mesmo partido, do partido do presidente da República, o que não é, digamos, trivial, né? Em geral, há uma disputa, uma polarização e muitas vezes se tem senadores de um campo e de outro, dentre os 3 representantes de cada estado. Então, se Bolsonaro é reeleito como presidente, imagino que esse é digamos, muito conveniente, quer dizer, o seu estado mostra uma força no seu estado, ter 3 representantes, 3 senadores, e isso ajudará, claro, a formar uma maioria, uma eventual maioria no Senado. Mas, ao mesmo tempo, se Lula for eleito, com exceção de Flávio Bolsonaro, claro, é o filho do presidente e provavelmente ficará no partido, no PL, eu diria que os outros candidatos, assim como já mudaram de partido, veja, foram eleitos, os outros 2 senadores do Rio de Janeiro foram eleitos por partidos diferentes e migraram para o PL. Diria que ia depender da conjuntura, talvez não no primeiro momento, no primeiro ano, mas em algum momento do seu mandato, não me surpreenderia, a depender da conformação de forças no Senado, que mudassem e fossem, inclusive, transitassem para a base de um novo governo. Isso tudo é possível acontecer. Um governo Lula, na minha visão, vai ser um governo bem menos reformista. O governo Bolsonaro, na agenda do bolsonarismo, tinha uma agenda muito reformista, né? Muito reformista. Por exemplo, na área de costumes, e aí seria importantíssimo, e foi importante ele indicar novos membros do Supremo. Verdade. Na agenda de política externa, o governo Bolsonaro, como é que eu vou colocar isso? Ele tentou criar uma nova política externa, mudando todo o tradicionalismo da política externa brasileira desde Rio Branco, desde o início do século XX. Então, o governo Bolsonaro tinha uma agenda reformista na visão daquilo que o bolsonarismo pregava ou prega. Eu tenho a impressão que com Lula eleito nós vamos ter um mandato só. Acho que o presidente Lula não vai tentar reeleição. Acho que vai ser um mandato e vai ser um mandato mais de transição para novas lideranças que surgirão em 2026. Que já estão surgindo, mas não conseguiram se consolidar para essa eleição. E tenho a impressão, por mais que vai ocorrer muita pressão do Partido dos Trabalhadores com relação ao presidente Lula, se eleito for em 2 de outubro, Lula vai ter que trabalhar com um arco de alianças muito ampliado. Então, a pressão vai existir, mas ele não vai tratar tanto de temas que são temas, por exemplo, muito fortes ao PT e que envolvem a área de costumes. Vou falar um só, na minha opinião, aborto, né? É uma questão importante para o eleitorado e para o partido e para o eleitorado mais próximo do PT. E essa é uma questão que envolve, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, uma discussão que cada vez mais esse tipo de discussão passa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se a bancada de senadores eleito agora junto com os 2 que lá estão, que vão apoiar alguns projetos
se Lula for eleito, eu acho que vai ser uma bancada de senadores que não vai ter tanto peso político como teria se Bolsonaro fosse reeleito. Eu acho que, não estou querendo dizer que os senadores não vão trabalhar com Lula, eles vão trabalhar, mas os temas de política externa, que o Senado trabalha muito, ligados à aprovação de nomes ao Supremo, a embaixadores, eu não me lembro, não me recordo na minha experiência como professor, nunca tinha sido relevante saber quem seria o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E foi muito relevante já no início do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro queria passar a impressão de que era um aliado a todo custo dos Estados Unidos da América, né? No campo da política externa ele errou muito fazendo isso, mas fazia parte dessa agenda reformista bolsonarista, né? Acabar com o que ele chama de globalismo, o Brasil tem uma tendência muito clara com relação às relações internacionais. Então eu tenho a impressão que com Lula eleito, o Senado vai ter sempre muito trabalho, mas vai ser uma conversa mais fácil do Poder Executivo com o Legislativo, principalmente com relação ao Senado Federal, do que Bolsonaro reeleito. A gente tem uma eleição polarizada Lula e Bolsonaro, mas no aspecto político não chega a ser tão polarizada assim, né? É Lula e Alckmin, que eram dois opositores, e o Bolsonaro se alinhando um pouco mais ao centrão nessa política. Então, na formação de cada chapa, não está tão polarizado. Concordo com você. Depois de 4 anos de instabilidade, todos nós estamos buscando algo ligado a um consenso mínimo. Talvez isso que você tenha acabado de dizer mostre que nós estamos buscando um consenso mínimo para esses próximos 4 anos. Talvez ou com Bolsonaro, ou com Lula, ou com o terceiro, nós tenhamos 4 anos um pouco mais estáveis. Em relação aqui ao Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, que nesses últimos 4 anos acabou empichando um governador, né, pela primeira vez na história. Foi uma formação de uma maioria que até apoiava o governador Wilson Witzel, o ex-governador Wilson Witzel, e acabou o empichando. Como é que vocês estão observando o cenário com os candidatos que estão à disposição do eleitor? Olha, o Rio de Janeiro, a eleição do Wilson Witzel foi uma grande surpresa. Ele era um candidato de um partido inexpressivo, com uma projeção eleitoral também inexpressiva no começo, e até avançada a campanha, não se esperava. Quer dizer, então foi uma grande surpresa a sua eleição e, claro, se compreendeu que a sua eleição dependeu basicamente da proximidade com o Bolsonaro. Então, esse fenômeno para essa eleição, quer dizer, os presidentes continuam sendo grandes puxadores e influenciadores do voto local, do voto do Estado para governador, mas não se espera esse mesmo tipo de influência. Na verdade, esse mapeamento já está definido. O presidente Lula apoia Freixo e o presidente Bolsonaro, o governador Cláudio Castro, que tem grandes chances de se eleger. Mas, e são 2 nomes que, Freixo é um nome muito tradicional da política do Rio de Janeiro, já disputou, enfim, diversos cargos, e Castro, embora não seja um nome tão conhecido, já é alguém que tem uma trajetória em outros cargos, já ocupou cargos públicos e, portanto, e é o governador em exercício. Quer dizer, ainda que tenha sido o vice-governador que assumiu em lugar do governador impedido. Mas eu diria que esse cenário já, quer dizer, não há grandes surpresas esperadas. Sempre podem acontecer na política, mas, diferentemente da eleição anterior, em que houve uma grande surpresa, a gente imagina que a eleição para governo deve orbitar em torno desses 2 nomes, muito influenciado novamente pela eleição presidencial. Isso eu não estou percebendo agora. Como vocês mesmos falaram aqui, eu acho que a gente está caminhando para algo um pouco mais previsível. E eu acho isso muito positivo, porque nós vivemos nos últimos 4 anos momentos de muita imprevisibilidade, e imprevisibilidade institucional, que é muito grave, né? Então, eu acho que é importante acho que o eleitor ajuda a construir isso, né? Ele ajuda a construir esse cenário de maior previsibilidade. Eu não estou muito preocupado, eu estava muito preocupado nos anos que passaram, agora eu estou um pouco mais tranquilo, porque, como eu disse, a política ela busca o consenso mínimo. Por mais que puxe de um lado, puxe de outro, você acaba tendendo a uma sociedade organizada, estou falando, uma sociedade organizada como a brasileira, você acaba tendendo a pelo menos usar do bom senso. Eu acho que tanto o eleitorado, como os candidatos, como os partidos políticos estão com uma agenda de maior bom senso no momento. Até que ponto os parlamentares conseguem influenciar
num cotidiano de um Estado ou de um país, primeiro aqui para a Assembleia Legislativa, né, nessas CPIs, nessas comissões que são criadas? O que é o papel deles dentro da Assembleia Legislativa? Olha, é um papel muito importante. E talvez o fato, Lacerda, de que as pessoas conheçam menos essa sopa de letras, claro, é sempre complicado, muito nome, coisas técnicas, mas também porque as pessoas não reconhecem espontaneamente um papel no legislativo, um papel fundamental de fiscalizador. E esse papel de fiscal do executivo, não só das contas, mas também de eventuais desmandos, de eventuais crimes. Então o judiciário tem o seu papel, a polícia tem o seu papel e o legislativo tem o seu papel e eventualmente o exerce, como fez recentemente, como você mencionava, no caso da CPI, que levou à abertura de um processo por crime de responsabilidade, que é um crime político e que terminou, no caso do Wilson Witzel, com o seu impedimento. E o legislativo, quando exerce bem esse papel, ele engrandece a sua atuação. Porque, veja, fazer novas leis, por importante que seja, há sempre uma demanda para atualização de novas leis, etc., mas essa é uma tarefa que ela tende a se estabilizar. Quer dizer, não há espaço para criação legislativa sempre. Então, é importante que esse papel também seja preenchido com outras funções, além da função de fiscalização, da função de fazer leis, de legislar, também a função de representação de interesses, de grupos minoritários. Então, esse papel do parlamentar de ir até as suas bases e trazer demandas, esse é um papel muito importante. Às vezes a pessoa não entende, mas o parlamentar não estava na Assembleia, às vezes ele não está lá, talvez ele não esteja e devesse estar, mas muitas vezes ele está fazendo esse outro trabalho, que é um trabalho de ouvir a população, de trazer demandas. Enfim, então é uma função complexa, a função de ser legislador. Quando bem feita, ela tem várias faces, várias formas de atuar. Essa aula conceitual do professor é muito importante, mas a gente tem que também ir para a realidade. E o eleitor, ele questiona, peraí, mas a cidade do Rio de Janeiro tem o vereador, então tem o deputado estadual que representa os interesses do Estado, tem o deputado federal que representa em Brasília o interesse também do Estado do Rio de Janeiro, tem o senador que volta para o final de semana para cá. Não tem muita gente cuidando dos nossos interesses, nós não estamos pagando muita gente, não estamos pagando muita gente, muita burocracia, sim, muita estrutura para isso. Essa é uma questão que surge, sim. Numa reforma política, ela sempre é tratada. Uma tentativa de reforma política, ela é sempre tratada, né? Porque o vereador da cidade do Rio de Janeiro é quase um deputado estadual, né? Tem muito poder, sim, né? Claro. Muito poder. Então, a gente tem que pensar nisso também. Qual é o papel do deputado estadual? Se às vezes o deputado estadual não está se sobrepondo a uma ação que poderia ser do federal com relação ao Rio de Janeiro e vice-versa. Mas aí são muitos interesses, são interesses partidários, são interesses... E a democracia pressupõe a representação, o professor está certíssimo. Então a gente também tem que tomar cuidado em mudar isso, porque são formas de representação, mas a gente tem que pensar nessas formas de representação. Por exemplo, o voto distrital, né? Está na hora, talvez um distrital mais misto, quer dizer, a população escolhe aquele candidato a vereador ou deputado estadual lá do Leme, e, ao mesmo tempo, um candidato a deputado estadual que tenha uma ação no estado todo, que seria o distrital misto. Muitos querem o distrital puro. Não, só vai poder escolher o vereador ou o deputado estadual daquele bairro, daquela unidade, daquele estado. É uma discussão que a gente vai ter que enfrentar também. Porque o que o povo, no final do dia, pensa é o seguinte: é muito representante e pouca demanda sendo realizada, né? Então, acho que essa é uma discussão importante para assinante também. Nosso tempo acabou aqui. Agradecer ao José Niemeyer, ao Michel Mohalin, a você que está acompanhando também. Semana que vem o Band Eleições está de volta aqui na tela da Band. Tchau, tchau.